Fala pessoal, tudo bem? Está no ar mais um podcast da TM, Vivendo de Day Trade. No episódio de hoje vamos falar um pouquinho sobre quando tornar o Day Trade minha principal fonte de renda. Eu sou o Fábio Pesaresi. Eu sou o Arthur Ramos. E eu sou o PV. Pessoal, é um assunto que precisa muito ser abordado, tá? Porque a gente vai precisar pensar em alguns fatores, né? Quando é a melhor hora, como está a minha vida financeira, né? Então a gente vai precisar pensar em tudo para tornar o day trade minha principal fonte de renda. Por quê? Porque envolve fator psicológico, contas, tudo isso faz e vai pesar para eu decidir quando eu me tornar um trade profissional. Eu queria jogar para o Arthur primeiro essa pergunta. Arthur, como que você fez, o que você pensou, o que você considerou para começar essa nova etapa, né? Que é você tirar a sua principal fonte de renda do day trade. Então, Fábio, a minha sequência foi mais tranquila. Eu já tinha um emprego com uma renda legal, porém eu não tinha um tempo suficiente para o trade. Quando eu comecei a ter um tempo suficiente, eu já treinando o meu gerenciamento, a minha consistência, que eu acho que esses são os dois fatores principais, né? Você ter um bom gerenciamento e ter uma consistência. Porque não adianta você querer largar tudo, sendo que você só teve aí 1 ou 2 meses de consistência. Não, isso aí foram anos de consistência, foram anos em que você teve que trabalhar toda essa questão psicológica, gerenciamento principalmente, para poder chegar e alcançar aí essa tão sonhada chance de viver de day trade. Paulo, a gente sabe que o seu processo foi um pouquinho diferente, né? Você tinha saído de um trabalho, né, na época e começou a procurar algo para fazer no, no mercado ou até mesmo na internet. Fale um pouquinho para nós como que foi para você também decidir que o day trade seria a sua fonte de renda, né? O seu trabalho, o seu ganha-pão, né? Inicialmente, né, quando eu comecei a gerar lucro no day trade, aí começou a realmente ser uma renda extra, no começo mesmo. Uma renda extra e até que o momento que essa renda extra, depois de alguns meses, depois que comecei a ganhar mesmo, cara, coisa de 6, 7 meses ali que eu tava trabalhando, minha renda extra já ultrapassou a renda do meu salário, né? Aí, a partir disso daí, o ponto principal para mim foi quando eu decidi equilibrar minhas contas, tá ligado? Equilibrar minhas contas. Então, eu reduzi o meu custo de vida o mínimo que eu conseguia, né? Minha conta fixa, eu planejava todo o meu mês, eu tinha por exemplo, assim, eu tinha uma planilha das minhas contas fixas do meu mês e a partir de que minhas contas fixas eu consegui reduzir bastante ela e que eu vi que a minha renda do day trade já estava ultrapassando a minha renda do salário, Sim. aí eu vi que era um momento que eu estava bem estável, que dava para mim viver de trade, né? Perfeito. Eu acho, pessoal, que até 3 fatores influenciam, né? Antes de eu comentar. Você ter uma base, que é uma base, você ter uma segurança, né? Você ter pelo menos 6, 5, 4 meses, né? De contas pagas, você ver, analisar certinho quanto você precisa para pagar suas contas, né? Seja luz, água, aluguel, carro, tudo, IPVA, tudo, colocar tudo na ponta do lápis. Quando você tiver uma reserva que vai dar essa sustentação para você, você muda, né? E se você já está tendo consistência, porque antes disso você pode se prejudicar psicologicamente, né? Porque assim, todos nós sabemos que o mercado pode te dar muito em um mês e pode te tirar no outro, né? E como que você vai fazer nesse mês que você não tiver com uma consistência alta, né? Que você não tiver resultados altos, né? Bons para você pagar suas contas. Então eu acho que além de tudo isso, de ter gerenciamento já definido, de você até ter uma consistência, é você ter uma reserva para você se sentir tranquilo, né, na frente do mercado e operar com mais tranquilidade e buscar seus resultados. Não sei, eu penso assim. O que você acha, Arthur?
Sim, esse é o caminho, né? Você precisa ter um gerenciamento de vida, né? Ter ali toda o seu organização de trade, né? Que vem com consistência, psicológico afinado, gerenciamento afinado. E se você tiver tudo isso junto, né? Você vai seguir a sequência que o Paulo descreveu aí para vocês. Então, assim, foi muito bem descrito, muito bem organizado. E é isso que o trade tem que ter, uma organização. Se você tiver tudo no passo a passo do que vai acontecer, como você está trabalhando com rendas variáveis, você não vai deixar um dia de loss te interferir no psicológico para o dia seguinte. Eu acho que isso é extremamente importante. Exatamente, cara. Porque, assim, ó, é o que eu falo. É, geralmente, quando você começa a viver de trade, você não tem aquela banca alta, né? Geralmente não é uma banca muito grande, né? Então, e não tem de onde fugir. O ganho é relativo à banca, né? Então, o que acontece? Quanto menos contas você tiver, acho que isso daí eu falo porque foi essencial para mim, menos contas você tiver no começo, cara, melhor é. Por quê? Você trabalha tranquilo. Você sabe que, eu, por exemplo, minhas contas no início resumia a R$ 500. Então, R$ 500, cara, era muito pouco. Às vezes, se eu fizesse 3% no dia, minhas contas já estavam 3% no mês, no final do fechamento, se eu fizesse 3%, minhas contas já estavam pagas, entendeu? Então, isso daí é uma coisa que é bem tranquila, né? Porque a gente sabe que não é todo mês que às vezes pode fechar positivo, né? Que a gente fecha positivo. Às vezes a gente fecha um mês eventualmente negativo ou no 0 a 0, e daí a gente tem que ter um mês que a gente também acabou tirando um pouco mais que o normal, que Com compensa esse certeza. mês, entendeu? Só que para você ter conseguir fazer essa jogada, né? Você tem que ter suas contas controladas, né? Não é porque às vezes você chegou num mês ali, você estourou lá, porra, cara, ganhei, sei lá, R$ 5.000 no mês, que geralmente você ganhava 2,5, 3, tá ligado? Não é por isso que você vai pegar e vai moer 2 pau. Não, você tem que saber que no próximo mês você pode eventualmente tirar 500, R$ 1.000, entendeu? Então você compensa um com o outro, né? O que eu queria também abordar é muito o lado psicológico, né? Você vai ter que estar preparado, né, para poder enfrentar essa mudança. Porque você vai ter que criar uma rotina de trabalho. Não adianta você querer sair do seu emprego porque você não quer acordar cedo ou porque você não quer uma rotina. Não. Você vai precisar ter uma rotina porque você precisa estar no mercado, você precisa analisar o mercado. Vai dar trabalho, vai dar muito trabalho porque você precisa analisar, fazer backtest de estratégia, ver qual horário está dando melhor para a sua estratégia, analisar o seu gerenciamento, porque muitas vezes você pode estar pecando não propriamente na análise, mas no gerenciamento, não está sabendo a hora de parar, não tá sabendo a hora de sair do mercado. Então, o seu psicológico também vai precisar estar muito, muito trabalhado para você conseguir lucrar e tirar sua renda principal do day trade. Pessoal, eu enviei para os nossos grupos, né, do Telegram e recebemos algumas perguntas, né? A primeira foi a seguinte: se eu perdi o meu emprego, né, não estava tão preparado assim para fazer essa transição, eu devo começar a buscar a minha renda no mercado ou vocês acham melhor mudar, procurar um outro emprego para depois viver do mercado? Vocês acham que quando você é demitido é uma boa hora para começar a buscar a renda do mercado? Ah, acho que assim, o lance de ser demitido, né, uma coisa que você não esperava, já tem a interferência do psicológico, tá? Se você for ter sido demitido, aí tem a complicação do psicológico. Caso você tenha pedido demissão, aí é diferente. Então vamos lá. A pessoa que foi demitida e quer aproveitar o mercado para ser aí a sua fonte de renda, ela tem que trabalhar o psicológico duplamente, tá? Porque ela vai ter que entender que o emprego anterior já não existe mais, que por algum fato específico
ela foi demitida, e isso não pode interferir no próximo emprego dela, que é o trade, né? No próximo trabalho dela ou em qualquer outro emprego que ela for fazer. Então, primeiramente, isso não pode interferir o psicológico, ele tem que estar muito mais trabalhado. Ele tem que ter essa organização e ter principalmente, após a demissão aí, ele vai receber alguns valores, e desses valores ele tem que separar o caixa dele, né? Eu chamo de cofre, né? Você tem o seu cofre ali, que é o que os meninos disseram aí, de ter aí uns 4, 6 meses aí, em que você vai conseguir pagar suas contas, vai conseguir ainda ter um dinheirinho para sobreviver, e esse é o seu caixa, esse é o seu caixa ouro aí, que você não pode mexer, e você coloca investimento na corretora para poder viver de day trade, fazendo aí o mais seguro possível, pensando a médio e longo prazo, tá? Pensando aí em retiradas mensais e não em retiradas diárias ou semanais. Para a pessoa que pediu a demissão, aí você já fez uma escolha. Se você fez uma escolha, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que aprofundar em tudo. Se você quer ser trade, você vai ter que aprofundar em estudos, em gerenciamento, focar. Inicialmente, você vai ter que ficar o tempo todo na tela para você aprender a movimentação gráfica, aprender o que é as opções binárias, né? Para daí depois você conseguir evoluir e poder ficar menos tempo na tela. Não é porque você está todo o tempo na tela que você vai operar todo o tempo. Você opera, bate a sua meta tanto de loss ou de gain e sai, mas continua estudando o gráfico, porque é isso que vai te levar a gerar lucros futuramente. Mas eu dou aí uns 4 meses aí com esse treinamento. Então, o cara que pede demissão a- com o objetivo de viver de trade é exatamente isso daí que o Arthur falou. Entendeu? O cara já tem que ter tudo planejado ali, ele já tomou a decisão, então ele tem que estar ciente dos riscos e tem que estar ciente do que ele está buscando no mercado, né? Do que ele está fazendo, que se ele está consistente, entendeu? Então não é ganhei dinheiro 2, 3 meses aí que vou meter o pé no emprego e tchau, vou ver no mercado. Não, eu acho que é o seguinte, se você quer viver do mercado inicialmente, você tem que tá um tempo consistente, entendeu? Eu digo coisa um pouco mais de 6 meses, você está tendo ali uma consistência nos ganhos e aquele processo que eu falei, gasto diminuído e beleza. Aí você vai lá e mete o pé no emprego e começa a viver day trade. Agora, o cara que foi demitido, mano, eu costumo, até o que eu tava conversando com um aluno esses dias, o Ramon, que é o cara que foi jogado na selva, tá ligado? Ele tá ali. Então, ele tem que sobreviver, entendeu? Se ele quer sobreviver e quer sobreviver de trade, ele vai ter duas opções. Ou ele fica ali na selva e sobrevive, né? Sabendo, geralmente você recebe ali uma rescisão ali, você pode aplicar ela e fazer girar aquela empresa lá que você, né, que você está formando ali no meio do trade, né? Porque eu gosto bastante de comparar que o trade ele é uma empresa, entendeu? É exatamente a mesma coisa. Então, você tem que sobreviver ali. Agora, se você vê que não tem como mesmo, você ainda não tem consistência, eu aconselho você arrumar um emprego até você criar uma consistência, entendeu? Se dedicar nos estudos, se você não tiver um emprego, do que você ir lá e tentar forçar, entendeu? Aí você pode simplesmente perder dinheiro. Eu considero dois fatores. Perdi meu emprego, e agora? Você vai parar e pensar, pelo menos é o que eu faria, na seguinte forma. Eu tenho uma renda, vou ter um seguro-desemprego, vou ter um auxílio, alguma coisa que vai me auxiliar para eu conseguir ir para o mercado. Quanto tempo eu estou no mercado? Né? Porque é fato, você acabou se demitido,
Pô, você está tendo no mercado, você vai querer, pô, agora é a hora, vou, igual o nosso aluno Ramon, vou entrar na selva. Porém, é preciso você analisar. Então, se você for demitido, você analisa. Eu tenho um cofre, uma poupança, quantos meses de poupança? Né? Eu estou tendo consistência? Sim, não. Se a resposta for não para poupança e para consistência, esquece. Procura um emprego e começa a fazer todo esse caminho que é buscar a consistência, fazer uma poupança e aí sim viver do day trade. Se você já tem uma consistência, se você já tem uma poupança que vai dar 4, 5 meses de fôlego para você operar, além da banca, porque é importante a gente separar. A poupança não é a sua banca, então você tem que ter o dinheiro das contas e o dinheiro para operar. Nunca misturar as duas coisas. Então tenha isso muito claro na sua mente. Porém, se você tem tudo isso, é a hora, porque você está tendo uma oportunidade, né, de ter uma folga, né, que é o seu dinheiro, ter uma folga do seu dinheiro e buscar a consistência no mercado de uma forma um pouco mais agressiva para você lucrar e tirar sua renda principal do mercado. Agora, a outra pergunta que chegou para a gente aqui, pessoal, é quando você está vivendo de day trade, a importância de você diversificar os seus lucros, tá? Quanto isso é importante? Então, pessoal, na verdade, quando você vai viver de day trade, eu aconselho o foco, tá? Porque geralmente, igual eu tinha falado, começa com pouco dinheiro. Então, quando assim, se você tem pouco dinheiro, você vai diversificar ele inicialmente, ele não vai ter, ele não vai ter um ganho expressivo, talvez, entendeu? Então, se você está focado no início a você criar uma banca, aí depois que você tem uma banca grande criada, aí você começa a diversificar. O que eu faço, tá, pessoal? Eu pego o meu lucro do mês, eu pego 30% desse lucro e invisto em outros mercados, seja lá qual for, aonde eu achar que esteja melhor para mim investir, desses 30% do meu lucro, entendeu? Aí, dos outros, o resto da minha banca, 20% eu intero na minha banca, né? E os outros 50% eu uso para fazer o que eu quiser, basicamente, entendeu? Então, isso daí é o essencial. E lembrando também que outros investimentos, igual eu falei, 30%, você também pode estar investindo numa banca, por exemplo, para investir em outro mercado, no caso do Forex, como eu faço, entendeu? Então, você não precisa simplesmente investir ou, sei lá, em ações ou em alguns fundos. Não, você pode simplesmente investir também nessa área do trade, né? Você já faz day trade em opções binárias, você pode fazer um swing trade em Forex, entendeu? Então, né, essa parte que eu gosto mais de fazer. Eu também sigo essa linha, né? Mas além dos investimentos em rendas ah, mais arriscados, né? Eu também faço investimentos mais seguros. Então, assim, faço as minhas operações no índice e faço as minhas operações em opções binárias. E eu faço essa mesma divisão. Desse lucro, eu retiro uma porcentagem, deixo uma porcentagem em banca, deixo uma porcentagem de salário para mim, né? Para que eu consiga me sentir prazeroso de ter trabalhado aquele mês, né? Então, eu retiro uma porcentagem para mim, para sair, jantar, enfim, fazer qualquer outra coisa. Eu sou bem minimalista, parece que não, né? Mas é que minha mulher é muito mais esbanjadora, ela gosta de gastar. Mas eu sou bem minimalista, eu não curto muito roupas de marca, tal, assim. Só o boné realmente que eu gosto mesmo. Mas assim, eu utilizo roupas normais, então os meus gastos para os meus prazeres são menores. Então, para mim é mais tranquilo tirar uma porcentagem menor. E eu tiro uma porcentagem para investir, uma porcentagem para mim, e eu tiro uma outra, o restante da porcentagem, eu trabalho ela com rendas mais fixas, mais seguras, e reinvisto numa empresa ou em estudos para mim,
em outro ramo que não seja o day trade. Perfeito. Eu sigo um pouquinho a linha dos dois, mas pensando que eu estou começando agora no mercado day trade, eu também não abriria tanto leque assim para diversificar em day trade, né? Ou em swing trade, em qualquer outro mercado, porque eu estou começando. Eu vou ter as dificuldades, né, normais de princípio, né? Então, eu começo focado no day trade e se eu for diversificar, eu diversifico talvez abrindo um negócio ou entrando com sociedade em outro negócio, eu estou com um capital ali parado, porque daí sim eu vou ter uma renda de um outro, vindo de um outro meio, porém eu não vou estar dividindo a atenção com outros mercados. Então, para quem está começando, eu acho muito interessante focar em opções binárias, né? A gente brinca até que opções binárias é o portão de entrada, a porta de entrada para o mercado financeiro. Então, eu recomendo a pessoa diversificar, mas ela mudar um pouquinho o nicho, né? Ir para outro negócio, ser sócio no outro negócio, buscar outras fontes, mas não no mercado, né? E sim, depois que ela tiver com a consistência, quando tiver lucrando bastante, aí sim você faz uma divisão dos lucros, né? Muito que o Paulo e que o Arthur relataram, e você começa a diversificar seus ganhos também de mercado. Mas, a princípio, eu não acho uma boa ideia você diversificar mercados, mas sim ganhos usando outros nichos para você conseguir também um salário de uma forma mais tranquila e não colocar tanta pressão no seu dia a dia de day trade. Pessoal, chegamos ao fim de mais um podcast. Eu agradeço muito vocês que assistiram. Se gostaram, já deixa o like, já se inscreva no canal para ter esse conteúdo, para saber quando a gente vai lançar mais conteúdos, tá? Agradeço desde já você que assistiu e passo a despedida agora também para o Paulo e para o Arthur. Arthur. Pessoal, dá um like aí no YouTube, dá uma curtida aí no Instagram, segue nosso time em todos os canais. Temos muito conteúdo oferecido de graça nos canais de Instagram e Telegram também. Então fica de olho. O YouTube também está vindo com muito conteúdo. Se inscreve em todos os nossos canais e fui. Bom, galera, é isso aí. Eu venho só convidar vocês aí para participar aí da nossa vivência aí no YouTube, que tem aí todo dia, e aprender um pouco mais aí com nós do mercado e ver aí e ver como que a TM trabalha aí no mercado. Então é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez vocês. E se ligam que semana que vem já tem um episódio novo do podcast da TM Vivendo de Day Trade. Abraço! Tchau, tchau!